Fala galera, beleza? Eu lancei para você aí a pergunta: como é feito o teste de DNA para determinar a paternidade? O experimento que a gente vai fazer aqui não é para te dar essa resposta pronta e nem para te mostrar na prática como é feito o teste de DNA. O objetivo desse experimento é simular e te apresentar um processo de separação de mistura chamado de cromatografia. É um tipo de cromatografia chamado de eletroforese que é utilizado nesses testes de DNA para determinar a paternidade. Se liga aí como que é feito o experimento. Para esse experimento a gente vai usar o papel de filtro, o álcool para ser o nosso solvente, um potinho de vidro como sendo a nossa câmara de destilação, que é por onde o solvente vai eluir pelo papel, uma tesoura para poder cortar o papel de filtro e algumas canetinhas que a gente vai usar a tinta delas como sendo o material de separação. Eu cortei o papel de filtro numa dimensão de mais ou menos 3 centímetros por 10 centímetros. Esse papel aqui atrás mais duro é só para dar uma sustentação para o papel de filtro, tá? O principal aqui é o papel de filtro. A mais ou menos 1 centímetro da base, eu fiz uma linha para a gente poder ter uma referência e coloquei uma ponta da tinta preta, tá? Coloquei um círculo e é ele que a gente vai usar como material de separação. No pote de vidro, eu coloquei um tanto de álcool para que quando eu mergulho o papel de filtro no recipiente, o álcool não chegue até a marquinha que a gente fez. Agora eu vou colocar o papel de filtro com a marca dentro do recipiente com álcool. Eu tampo para o álcool não evaporar tão rápido. Você percebe que quando eu coloquei o papel de filtro dentro do recipiente com álcool, ele já começa a subir pelo papel, ele começa a eluir. Com tempo suficiente, algo ali em torno de 2 minutos, a gente percebe que o solvente ele já se eluiu bastante pelo papel, tranquilo. O resultado que a gente tem aqui, ó, é a separação do componente da tinta vermelha. Não sei se fica melhor para você ver assim. O que a gente tem aqui é a separação do componente tinta vermelha desse material que a gente tem aqui, que é a tinta preta. Agora a gente vai deixar secar para a gente ver como que fica o resultado depois de seco. Aqui a gente consegue ver a diferença da placa de cromatografia que está sendo simulada pelo nosso papel de filtro antes do experimento, antes de ocorrer a eluição com o solvente, e depois do experimento, depois da eluição com o solvente. É o que a gente chama de observação macroscópica do experimento. É aquilo que a gente consegue perceber, que a gente consegue ver. Tranquilo? Então, nesse caso, antes do experimento, a tinta preta, ela se comportava como se fosse um material homogêneo. A impressão que a gente tem é que ela é formada apenas por tinta preta. Depois do experimento, com a eluição do solvente, a gente consegue perceber que, na verdade, a tinta preta ela é uma mistura formada, dentre outras coisas, por esse material aí que é a tinta vermelha. E qual que é a interpretação que a gente tem desse experimento? Qual que é o princípio da cromatografia? Lá na nossa simulação de cromatografia, a gente tem um papel que funciona como uma placa de cromatografia, a mistura que a gente quer fazer a separação, que nesse caso que a gente utilizou foi a tinta preta, e um solvente para realizar a eluição. A cromatografia ela se baseia na diferença de solubilidade que os componentes daquela mistura têm no solvente. Quem é mais solúvel vai ser arrastado mais longe pelo solvente do que quem é menos solúvel.
Então, em suma, a cromatografia ela se baseia na diferença de solubilidade entre os componentes da mistura e o solvente que a gente está utilizando na eluição. E qual a relação dessa simulação que a gente fez da cromatografia em papel com o teste de DNA? A relação é que a eletroforese, que é um tipo de cromatografia, é que é utilizada para fazer esse teste. A diferença que a gente tem em relação à simulação que a gente fez da cromatografia em papel com a eletroforese é basicamente duas. Primeiro, na eletroforese a gente não utiliza uma cromatografia em papel, a gente usa cromatografia em gel. Então, por onde os componentes da mistura vão ser arrastados, não é no papel, é no gel. Tranquilo? Não é uma placa de cromatografia. E a segunda diferença é que, ao invés de a gente fazer essa separação com base na solubilidade do componente no solvente, a gente utiliza lá uma corrente elétrica, uma diferença de potencial. Por isso que a gente chama de eletro. Tranquilo? Essa diferença de potencial é que vai possibilitar a separação dos pedaços de DNA com base nas massas deles. Então é isso, galera. Com isso, eu quis mostrar para você que não é necessário você fazer exatamente um experimento que acontece na prática. É possível a gente tirar conhecimentos químicos a partir de simulações. Vejo vocês no próximo vídeo.